queridos! Boa aula, ótima energia! Eu sou o Miguel Arcanjo, ator e artista orientador de teatro na Fundas, Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana, oferecidas pela Prefeitura Municipal de São Sebastião. Essas oficinas online fazem parte do projeto Fazendo Arte, curso livre de teatro, tá? E na nossa videoaula de hoje nós iremos falar sobre o teatro no século XIX e os seus nomes importantes. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês que continuem em casa, lavem sempre as suas mãos, cuidem de vocês, para que quando este momento passar, nós podemos celebrar essa vitória, tá bom? Conto com vocês nesta ajuda, tá? Na aula 6, na videoaula 6, eu solicitei para que vocês pesquisassem um pouco sobre as obras de William Shakespeare. Agora, eu convido vocês a assistir o resultado dessas pesquisas com alguns trabalhos dos meus alunos. Vamos lá? Pode-se pescar com um verme que haja comido de um rei, e comer o peixe que comeu esse verme. Que queres dizer com isso? Nada, apenas mostrar-vos como um rei pode passear pelos intestinos de um mendigo. A vilania, mesmo oculta, há de surgir à luz do dia e aos olhos do homem. Parabéns, Rafa! Ai, voou aqui! Peraí. Parabéns, Rafa! Eu fiquei muito orgulhoso e eu tô muito feliz em ter você na minha turma de teatro, tá? Você é dedicada, esforçada e você está participando e interagindo comigo. Eu fiquei muito orgulhoso, por isso eu fiz questão de te colocar aqui, tá? Deus abençoe. Vamos lá, vamos continuar. William Shakespeare. Ele nasceu em 1564 e morreu em 1616. Foi um dramaturgo e poeta inglês. Ele escreveu aproximadamente 38 peças, 154 sonetos e uma inúmera variações de outros poemas avulsos. Tá? Shakespeare escreveu inúmeras tragédias e as mais famosas tragédias de Shakespeare foi Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta, Otelo e Antônio e Cleópatra. Tá? Vamos segurar essas informações, retê-las, porque nós vamos utilizar elas no fim desta videoaula, tá? Vamos continuar, dar sequência às nossas aulas e depois a gente vai voltar nesses textos de Shakespeare, tá? Mas mesmo assim quero agradecer mais uma vez, Rafa. E quem ainda não participou, quer participar, é assim que eu vou ver como que vocês estão evoluindo nas oficinas, se vocês estão adquirindo os conhecimentos, tá? Eu quero que todo mundo encaminhe para mim os vídeos praticando as atividades, tá bom? No final de cada aula tem um desafio, então eu gostaria que vocês também fizessem como a Rafa. No século XIX, houve uma tentativa de desmistificar a figura do herói romântico e idealista e certamente procurando conferir, trazer à cena uma maior carga de verdade e atualidade. Surge então o naturalismo. O naturalismo é uma vertente teatral surgida na França no final do século XIX e no início do século XX, que buscava criar uma série de técnicas e estratégias de atuação, originário de uma radicalização do realismo. O naturalismo corresponde a um tipo de interpretação teatral que busca reproduzir o comportamento natural humano com a maior absoluta fidelidade, tentando produzir a realidade de forma mimética. A centralidade da atuação concentra-se na pessoa do ator, que busca atuar através do estudo minucioso da
psicologia do comportamento e do gestual humano. O uso de cenários incrementados foi dispensado, sabe? Mantendo apenas o minimamente essencial no palco. Para Zola, o princípio básico de uma peça era tornar grande, tornar verdadeiro e tornar simples. As ações das personagens deveriam ser explicadas pelo ambiente ao redor e pelas hereditariedades. O naturalismo foi bastante influenciado pela uma compreensão de Darwin. Darwin, sabe? A lei da evolução, que tem um princípio, que o homem veio do macaco, e daí ele evolui e virou a espécie humana. Foi por aí. Por quê? Porque determinava o papel sobre o meio do personagem. Aí a motivação para o comportamento. E aí ele chegava nessa conclusão. Por que ele estava ali? O naturalismo ele ia por essa vertente. Algumas características de peças naturalistas são a de uso de falas cotidianas e uma visão da vida palpável, sem fadas, fantasmas, deuses, com a tentativa de com temáticas contemporâneas e racionais, retratando diferentes classes sociais e seus conflitos. O conceito do naturalismo pressupõe uma cópia fiel da realidade. Antoine, fundador do Teatro Livre em Paris e o Teatro de Antoine, ele introduziu o naturalismo na encenação. Ele pretendia copiar a vida em todas as suas mímicas, empregando para isso recursos de iluminação e cenários que transformavam um palco numa grande fotografia. Se a ação se desenvolvia no açougue, por exemplo, ele fazia do palco um verdadeiro açougue. Dos atores, exigia não apenas uma interpretação, mas que eles vivessem o personagem com toda a identificação. A ele se deve a introdução do conceito da quarta parede, um dos pontos básicos da interpretação naturalista. Os atores deveriam considerar a boca do palco como se fosse uma quarta parede do cenário, a fim de ignorar o público e atingir-se a plena verdade dos personagens. Mas esta obsessão por copiar a realidade acabou sendo contestada pelos adeptos do simbolismo. Simbolismo, escola literária que praticava a expressão subjetiva através de símbolos. No teatro, os artistas contrários aos naturalistas sustentavam que eles, no fundo, padeciam de falta de imaginação. Ao invés de, por exemplo, copiar a cena do açougue, os simbolistas achavam muito mais válidos e teatral apenas sugeri-lo, por meio de abstrações, ou seja, apresentar uma ideia que também seria aproveitada pelos expressionistas. Possibilitaram o nascimento de uma estética teatral que utilizava de muitos recursos, como luz, som, movimentos, cor, volume, como instrumentos de projeção e ação dramáticas. Os maiores responsáveis pela rejeição ao rígido esquema naturalista foram Konstantin Stanislavski, Mary Roth, Max Reinhardt, Adolf Epron, Golden Kark, Jacques Cower, Bertolt Brecht, Piscator, Charles Duhigg, Louis Joffre, Jean-Louis Brandt,
Jean Vilar, Roger Plerchon, Gaston Betts e mais adiante Victor Garcia, Julian Beck, Judith Malina, Tadeu Cantor, Eugênio Barba e o mais importante de todos, Peter Brook. São difíceis os nomes, né? Olha, gente, me perdoa se eu não pronunciei corretamente o nome desses autores, tá? Mas eu faço questão de mandar para vocês o nome deles por escrito. O teatro no século XX caracteriza-se pelo ecletismo e pela grande quebra das antigas tradições. O design cênico, a direção teatral, a infraestrutura e o estilo de interpretação não se vinculam a um único padrão predominante. Pode-se dizer que a ideia de Bertolt Brecht foram mais influenciadas no teatro moderno. Segundo dizia Brecht, o ator deve se manter consciente do fato que está atuando e que jamais pode emprestar sua personalidade aos personagens interpretados. A peça em si, por sua vez, assim como a mensagem social nela contida, deveria ser supremo objetivo de interesse. Para Bertolt Brecht, os espectadores deveriam ser constantemente lembrados que estavam vendo uma peça teatral e que, portanto, não identificassem os personagens como figuras da vida real. Pois, neste caso, a emoção dos espectadores obscureceria o seu senso crítico. Dada ao seu temor, no caso, se os atores mostrassem incapazes de desempenhar os papéis com tanta imparcialidade, Brecht utilizou vários recursos que liberariam as encenações de quaisquer ilusões da realidade que poderiam ser criadas na mente dos espectadores. As cenas se dirigia a muitos efeitos não realísticos, assim como a própria atividade de mudança de cena podia ser vista pelo público. No teatro contemporâneo, tanto as tradições realísticas como as não realísticas convivem muito bem. Olha, a gente falou sobre Bertolt Brecht, falou sobre as técnicas, nós vamos estudar elas mais à frente, tá? Na aula de hoje, nós citamos muitos nomes importantes na história do teatro. Autores, dramaturgos, encenadores, que fazem necessários os estudos aprofundados de cada um. Nós vamos encerrar a nossa aula de hoje com um convite para vocês. Eu gostaria, como nós fizemos a pesquisa do dramaturgo William Shakespeare, eu vou sugerir para todos nós lermos a obra Romeu e Julieta, que eu vou disponibilizar ela em PDF, eu vou mandar ela agora no grupo, tá? Ela contém 173 páginas, então o convite é de nós lermos 15 páginas por dia. Em 17 dias a gente já terminou de ler, tá bom? A obra do Bertolt Brecht. Após esta aula, após as aulas, o seu dia a dia, aí na sua casa, as atividades, eu gostaria que vocês criassem o hábito da leitura. Então pega a obra que eu vou mandar e daí nós vamos sugerindo várias outras ao decorrer do curso, tá? Eu já vou encaminhar. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar da origem do teatro no Brasil, a evolução do teatro no Brasil, tá? Na nossa próxima aula teórica, porque nós estamos fazendo uma prática e uma teórica. Uma com dinâmica, descontraída,
mais solta e a outra teórica. Então, na próxima aula teórica, nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Miguel Arcanjo, eu agradeço vocês do fundo do meu coração. Espero que vocês estejam gostando das oficinas, tá, gente? E é isso. Vamos ler juntos Romeu e Julieta, tá? Eu vou encaminhar aí no grupo. Beijinho.